Bom, pessoal, bom dia. Vamos aí para nossa primeira aula de ensaios materiais. Acho que toda a turma aí é alguém composto aí por quem já fez Tecmate comigo, então já sabe como é que funciona a aula. E quem não é de Tecmate é porque ficou em ensaios materiais no período passado, ou acabou desistindo por conta dessa situação de aula remota. Mas enfim, gente, essa é a nossa primeira aula. Essas primeiras aulas, elas não são tão relacionadas assim a ensaios materiais, né? Deixa eu explicar isso melhor. Em ensaios materiais, nós vamos fazer testes. Vamos fazer vários testes dos materiais. Vamos medir coisas, na verdade, né? Quando a gente faz medições, você deve lembrar lá de meteorologia. É inevitável que a gente tenha que usar algumas ferramentas estatísticas para interpretar as medidas, né? Então é importante a gente conciliar essa estatística, aqueles conceitos de meteorologia, principalmente com os dados que serão obtidos nos ensaios dos materiais. Então, antes de falar dos ensaios mesmo, eu gosto de usar pelo menos uma aula para lembrar algumas coisas de estatística, né? Vocês devem ter visto parte disso em metodologia, parte disso em matemática, né? Então acho que não é nada novo para vocês, mas eu gostaria de lembrar, revisar e gostaria também de apontar onde que isso vai ser usado aqui na nossa disciplina, tá bom? Então nossa primeira aula hoje é uma aula de revisão. A próxima aula vai ser uma aula sobre metalografia, que não chega a ser o ensaio de fato, mas ainda assim é algo muito importante, vocês vão ver. Mas enfim, gente, é basicamente isso. Vamos começar então aí pela parte de estatística, né? Essa aula, como vocês podem ver, não é uma aula minha, eu não montei essa aula, né? Mas como é um assunto diferente, eu não quis gastar um tempo montando, eu quero só revisar algumas coisas. Essa aula aqui está muito completa. Apesar de que tem uns bonequinhos aqui que estão meio esquisitos. Mas vai ser bem tranquilo. Vamos lá. Einstein disse a seguinte frase: Deus não joga dados. Né? Por que ele disse essa frase? Né? Contextualizando. Na época, até Einstein, né? Toda física ela era muito objetiva, muito exata. Né? Tudo era calculado de maneira exata, sem abrir margem aí para nenhum tipo de análise probabilística. Né? Por exemplo, se eu estou arremessando uma bola, aliás, uma queda livre de uma bola, uma esfera, eu sei a velocidade, a massa, a aceleração da gravidade, o tempo que ela caiu, eu vou saber exatamente qual velocidade ela chegou lá embaixo. Eu consigo descrever tudo com muita exatidão, se eu tiver os dados certos. Né? Porém, no início do século XX, alguns físicos eles mostraram, né, que dentro da física, né, existia certa probabilidade. Né? Que tem alguns conceitos que eles não são mais exatos. Eles são conceitos probabilísticos. Né? Um exemplo disso aí é a teoria de Heisenberg, né? Que é o princípio da incerteza. Ele dizia que eu não consigo saber a velocidade e a posição do elétron ao mesmo tempo. Se eu tiver 100% de certeza da velocidade, eu tenho 0% de certeza da posição. Se eu tiver 70% de certeza da velocidade, eu vou ter 30% de certeza da posição. Então, a probabilidade entrou aqui. Por isso que ele entrou nessa ideia de Deus não joga dados. Ele soltou essa frase aí. Né? Ele queria acreditar que tudo era muito exato, que a natureza era perfeita. Né? E não que não seja, né? Mas é que o fator probabilístico ele faz parte. É algo que é comprovado hoje em dia. E, bom, por que eu comentei sobre isso aqui? Né? Aqui pra gente, nós teremos que fazer sempre, na área de ensaios materiais, vamos pegar sempre vários dados e analisá-los. E fazer essa análise, em algumas situações, pode ser complicado. Porque a gente pode ter que usar algumas ferramentas probabilísticas, ferramentas estatísticas, né? Acho que probabilísticas talvez nem tanto, mas estatística é essencial. Estatística é essencial. Pierre Simon, o Marquês de Laplace, um matemático famoso, ele soltou a seguinte frase: a estatística nada mais é do que o bom senso expresso em números. Né? Vamos lá. Pensa você aí, uma pessoa normal. Deve ter aí
provavelmente, seja menino ou menino, deve ter aí entre 50 e 100 quilos, certo? Vamos supor que você pegou uma balança para se pesar. E pesou e deu 420 quilos. Isso está certo? Eu não sei se eu não conheço a calibração da balança, mas só de ver que deu um valor tão absurdo, eu sei que está errado. Se eu pegar uma maçã para pesar e ver que ela deu 80 quilos, tá errado. Que maçã tem 80 quilos? Não tem, tá errado. Alguma coisa tá errada. Então a estatística aqui pra gente é uma forma de avaliar, de trazer o bom senso para a matemática, né? Podemos dizer assim. Foi o que Pierre Simon constatou. Então, a estatística vai nos ajudar a trazer dados cada vez mais confiáveis. Tá bom? Você tem que sempre pensar nisso. A estatística é uma ferramenta para trazer dados confiáveis. Aqui, deixa eu passar aqui tudo no slide. Opa. Bom, variáveis quantitativas. Né? O que são as variáveis quantitativas? São os dados. Né? Vamos lá. Eu já comentei isso com vocês lá em TecMat. Né? Comentei brevemente, eu vou entrar mais profundamente aqui de novo em ensaios. Eu falei com vocês sobre ensaios de dureza. Bem por cima, assim, bem superficialmente. Vamos supor que eu vou fazer um ensaio de dureza, Brinell, e eu medir lá 100 Brinell. Isso é um dado, certo? Mas eu tenho uma amostra, eu não posso fazer uma medida. Tem que fazer várias medidas. Né? Então, vamos lá, eu pego 100 dá 101, 99, 100,5, 102, faço várias medidas. Essas são as minhas variáveis quantitativas. Né? Eu vou ter um rol de medidas. Esses vão ser meus dados. O que é um rol? É uma quantidade ordenada de medidas. Né? Por exemplo, se eu quiser saber a altura de todo mundo aí da turma, né? Uma média de altura de todo mundo da turma, né? A altura média da turma do terceiro ano de 2021, o que eu deveria fazer? Eu tenho que medir todo mundo, aí depois eu vou tratar esses dados. Né? Como que eu trato esses dados? Usando estatística. Né? Então, calcular uma média aritmética simples já é uma forma de você estar usando estatística dentro dos seus dados. Né? Calcular aí a mediana, calcular o desvio padrão, o desvio médio, que a gente vai ver aqui na aula. Então, são todas medidas estatísticas que nos ajudam a tirar informações. Né? Por exemplo, vamos supor que eu queira ver qual professor está sendo mais difícil do período. Aí eu vou pegar a média de vocês em cada uma das disciplinas. Certo? Então, ó, eu tinha meus dados, que eram as notas de vocês. Eu usei como ferramenta estatística a média. Eu peguei a média de vocês em cada disciplina. Aí eu vi, sei lá, que a média de vocês em ensaios materiais, no final do período, deu 12. Essa informação que eu tirei da minha análise. E a decisão vai ser o quê? Trocar o professor, porque se a média de vocês é 12, porque alguma coisa está errada. Entendeu? Então, assim, a ideia é sempre a seguinte: analisar os dados, utilizar ferramentas estatísticas, extrair alguma informação e depois tomar a decisão. Outro exemplo dentro de ensaios materiais. Dureza, novamente, dureza. Eu tenho lá o material A e o material B. Eu faço várias medidas de dureza dos dois. Aí vamos ver pela média. Vamos usar a média, que é uma ferramenta mais simples, né? Média. Eu vi que a média de dureza do material A é 110. E a média de dureza do material B é 70. Né? Ou seja, essa é a informação que eu tirei. Qual decisão que eu posso tomar? Qual conclusão que eu posso chegar? Que o material A ele é mais duro que o material B. Então, as ferramentas estatísticas são sempre usadas para nos auxiliar na tomada de decisão. Tá bom? Dentro dessas ferramentas estatísticas, nós temos algumas aí, como posição central, que é a média, né? As medidas de centro, que a gente chama, dispersão, ordenamento de posição e forma. Eu vou comentar um pouco mais sobre elas, não precisa decorar isso não. Posição central é olhar para o centro, né? O centro do conjunto de dados. Essas medidas de centro são a média, a moda e a mediana. Né? As medidas de centro são aquelas que a gente usa para olhar o centro do conjunto de dados. Né? Por exemplo, se eu pegar a altura de todo mundo da sala e quiser fazer uma média,
Eu devo alcançar aí, sei lá, 1,60 m, 1,70 m, por aí, a média. É um valor médio aí. Né? Todo mundo vai estar próximo desse valor. Uns mais, outros menos, mas vai estar todo mundo próximo. A média é isso, média aritmética. Né? Média aritmética, vocês já imagino que vocês devem saber como calcula, mas eu vou comentar daqui a pouco também. O que é a moda? A moda é o valor que mais se repete dentro do meu conjunto de dados. Vamos lá. Vamos supor que tem 5 alunos aí que tem 1,70 m, certinho. É a minha moda. É o valor que mais se repete. Por exemplo, tá, gente? Só estou citando. O que é a mediana? A mediana é o valor do meio. Né? Vamos lá. Eu peguei 3 alunos. Um tem 1,60 m, um tem 1,70 m e um tem 1,80 m. Qual que é a mediana? 1,70 m, que é o valor do meio. Né? Eu tenho 3 dados, o valor do meio é a mediana. Né? Mas vamos olhar cada um deles individualmente. A média aritmética simples, é a mais usual das medidas estatísticas. Relaciona soma com contagem. É o centro geométrico do conjunto de dados. Como eu calculo? A média é a soma dividido pelo número, pela contagem. Né? Então vamos lá. Se eu pegar todos os alunos da turma que moram, deixa eu ver, na Serra, por exemplo. Eu quero saber a média das notas dos alunos que moram na Serra. Vamos supor que tem 4. Eu pego a nota dos 4 e eu somo. E eu divido por 4, porque tem 4. Então soma dividido pela contagem. Beleza? Só estou citando exemplos aqui para tentar mostrar de maneira mais clara do que se trata. Né? A média, gente, ela pode vir também, essa maneira aqui da esquerda, soma sobre contagem, é a maneira mais clara de se ensinar. Né? O que é média? Eu também posso complicar isso um pouquinho, né? A média pode vir como mi, né, que é esse símbolo aqui, ou esse x com uma barra em cima, x barra. Tá? Isso aqui é só a forma matemática de colocar o que está escrito aqui na esquerda. Tá? A soma, que é esse exão aqui, de x dividido por n. Não precisa se preocupar com isso não, tá, gente? Só estou mostrando. Calcular a média é algo bem simples, né? Por que eu mostrei que tem duas maneiras de calcular a média? Aí vamos ter uma diferença aqui. Vamos lá. Eu posso fazer estatística relacionado à amostra e relacionado à população. Vamos lá. Vamos supor que eu dou para vocês uma barra de aço. E eu peço para vocês calcularem a dureza daquela barra. A maneira mais correta de se fazer isso, como é? Vocês vão ter que preparar uma população de amostras. Né? O que é uma população de amostras? Se preparar para mim, por exemplo, 10 amostras. Então, vocês pegaram a barra de aço e separaram em 10 amostras. Ok. Depois disso, vocês vão fazer medidas individuais em cada amostra. Né? Mas você não pode fazer uma medida só. Você calcula, sei lá, a dureza mais 10 vezes por amostra. Então, dentro da amostra, de uma amostra só, você pode calcular uma média, que é o x barra, que é a média da amostra. Só que se eu pegar todas as amostras, eu vou ter a população. E se eu fizer a média das amostras, eu vou ter a média populacional, que é o μ. Tá bom? Isso é só um rigor matemático aí, mas na prática mesmo, na verdade é um rigor matemático. Para vocês na prática não vai fazer tanta diferença agora. Quando isso for aplicado, eu vou comentar com vocês. Mas é importante saber que tem a amostra e tem a população. Tá bom? A média amostral é a média populacional. Tá? Outro exemplo. Vamos lá, outro exemplo. Eu quero saber a média de altura das mulheres brasileiras. Eu pego uma amostra por estado. Então, dentro do Espírito Santo, eu calculo uma média. Dentro do Rio de Janeiro, eu calculo outra média. Essa é a média amostral. Tá bom? Aí, se eu quero saber a média do Brasil todo, o que eu faço? Pego a média do Espírito Santo, do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, Goiás, Amazonas, enfim. Eu pego todos esses estados e calculo a média da média. Né? Basicamente isso. É o que a média populacional é. É a média da média. Tá? Eu sei poder ficar um pouco confuso aqui. Mas pensem que a média amostral, que esse x barra aqui, vocês vão usar geralmente. A média populacional é a média das médias. Né? Podemos dizer assim. Tá?
Vamos lá. Eu tenho 3 fundos de investimento com retorno 7, 3 e 2 reais. 7 reais, 2 reais, 3 reais. Eu quero saber a média do meu retorno. O que eu faço? Somo 7 mais 3 mais 2, deu 12. Dividir por 3, vai dar 4, que é a minha média. A média é isso. Soma tudo e divide pelo número de elementos. Beleza? É bem intuitivo mesmo. Porém, gente, vamos lá. A média é a ferramenta estatística mais simples. Ela nos dá uma noção, mas não quer dizer, não fala a realidade para mim. Né? A média ela pode disfarçar alguns erros estatísticos. Né? Por exemplo, vamos lá. O maior problema da média é o que a gente fala da maldição dos extremos. Ou o que são em inglês, é o termo correto em estatística, é outlier. Né? O que é isso? Vamos imaginar que vamos pesar. Vamos pesar, eu tenho aí 84 quilos. Meu peso, estou um pouco acima do peso, mas isso não importa. 84 quilos. Aí eu tô com uma balança lá. Eu quero me pesar 10 vezes. Eu me pesei 84, 83, 84, 83, 85, 84. Fui me pesando. Na última medida, deu 95 quilos. Ou seja, um valor extremo. Um valor surreal. Né? Esse valor surreal ele vai puxar minha média para cima. Então, quando eu vou fazer a análise, com meu pensamento crítico, meu bom senso, eu vou pensar, pô, eu não vou contar essa medida de 94 quilos. Porque todas as outras medidas deu entre 82 e 85. Aí tem uma que deu 94. Essa eu vou excluir. É um extremo. Né? É um outlier. Né? Voltando por causa da medição da dureza, que é para mim o exemplo mais correlato aí com ensaios materiais. Medição de dureza. Você mediu lá 15 medidas, todas elas ali deu entre 50 e 60. Aí outras 2 medidas deu mais de 400. É um valor muito extremo, é um valor muito alto. Esse valor vai puxar sua média para cima. Vai tornar o seu resultado sem confiança. Um resultado sem credibilidade. Tá bom? Então, esses extremos a gente tem que cortar. Quando a gente está fazendo análise estatística aqui. Né? Então a média, gente, apesar de ser uma ferramenta muito útil, uma medida de centro muito útil, bem simples de usar, ela tem problemas. O outlier é o maior problema deles. Valores muito altos ou muito baixos que podem aparecer, tá? Eu dei exemplos de muito altos, poderia ser muito baixo também. Né? E são medidas que estão fora, assim, são pontos muito fora da curva. Né? São os outliers. Né? É claro que tem situações que a gente tem que contar eles. Né? E aí a média não vai ser uma ferramenta tão útil assim. Mas geralmente outlier é indesejado. Esses extremos são indesejados. Né? Então, uma prática muito comum. Quero fazer medição de dureza, eu faço, sei lá, 50 medições. Mas as 5 maiores e as 5 menores eu excluo. Beleza? Porque os extremos, geralmente eles não são contados. Né? O extremo, gente, ele acaba mudando muito a média, né? Eu falei com vocês, a média da turma de vocês de altura deve ser uns 70 mais ou menos, certo? Mais ou menos 70. Se chegar um gigante na turma de vocês de 2,55 m, ele vai puxar essa média para 1,80 praticamente, depende do número de pessoas. Ele vai aumentar muito a média. Então é um ponto fora da curva que vai alterar muito a média. Então a gente tende a excluir da medida. Da mesma maneira que chegar alguém muito baixinho mesmo, né? Alguém de 1 metro. Vai baixar a média. Então, extremos são indesejados em análise estatística. Lembre-se disso. Extremos distorcem algumas medidas, exatamente. Aí tem esse vampiro aqui que não é um extremo, faz a maldição dos extremos aí. Eu venho para bagunçar. Solução para o problema. Remover os extremos, como eu disse. A gente tem que... O que a gente pode fazer para solucionar essa questão dos extremos é remover. Né? Então, se eu faço 10 medidas aí, talvez eu exclua a maior e a menor, para evitar problemas. Beleza?
Ó, vamos lá. Ó, aqui tem um excelente exemplo. Uma pesquisa sobre remuneração. Uma empresa paga R$ 400 aos estagiários de administração. R$ 400. Aí quer saber se é muito ou pouco. Então foram em outras... foram fazer uma pesquisa com outras 6 empresas. Aí os dados são os seguintes que estão mostrados aqui embaixo. Uma empresa paga 300, a outra 350, uma 6.000, outra 340, uma 310, uma 380. Vocês conseguem ver o que vai acontecer aqui antes de fazer cálculo, né? Todos os valores ali estão por volta de 300. Mas tem uma empresa que paga 6.000. Então, se eu calcular a média, vai dar a impressão que a média do salário dos estagiários é muito alta. Só que não, na verdade tem uma empresa que paga muito alto, né? Então vai que distorcer o resultado. Se eu calcular a média, ó, 7.680 dividido por 6 dá 1.280. A média está dando R$ 1.280. Só que a gente vê, ó, que das 6 empresas analisadas, 5 delas não passam de R$ 400. Então a média aqui é um valor que foi distorcido, né, que não serviu tanto. Então a gente tem que tomar cuidado para isso. Como que a gente lida com isso? Tira esses 6.000. Né? O cara vai achar que ganhando R$ 400, vai achar que ele ganha muito pouco. Mas sendo que na realidade ele está ganhando bem perto dos outros, né, perto da média. Né? A média real, né? A média com os 6.000 excluído. Né? Beleza? Então esse aqui é o cuidado que a gente tem que tomar. Esse 6.000 é o nosso outlier, nosso extremo, que a gente tem que excluir. O ideal mesmo, só voltando aqui, seria excluir os 6.000 e o 300, que é o maior ou o menor. Mas o 300 aqui ele não vai interferir muito, porque é um valor muito próximo, né? Então, se a gente excluir os 6.000, que é muito distante, tá bom já. Vamos lá. Essa é a demonstração do que eu estava dizendo, né? Que o extremo ele distorce a média. Né? É sempre interessante, vocês vão ver que eu vou dar para vocês conjuntos de dados. Né? É sempre interessante a gente colocar em rol. Qual a diferença do rol para o conjunto de dados comum? Conjunto de dados vem na ordem aleatória. Né? Por exemplo, vocês vão estar sentados numa fila do IFES, daqui a alguns meses, espero. Vão estar 300, 310, 340, 350, 380. Perdão, vai estar 300, 350, 6.000, um valor aleatório assim, de salário para todo mundo. No rol, é o seguinte, no rol eu coloco em ordem, crescente, do menor para o maior, tá bom? Nesse caso aqui, como eu falei, o extremo ele distorce a média. A média sem extremo, sem aquele extremo lá, é 336. Ou seja, o cara ganha R$ 400, ele está ganhando bem. Se eu fizesse sem excluir o outlier, ele ia achar que estava ganhando pouco, porque a média está 1.280. Beleza? Então, cuidado com os outliers, cuidado com os extremos. Tá? Bom, dentro de medidas de centro, nós temos algumas outras ainda. A moda e a mediana. Né? A mediana é o centro da série. Né? Pensa aí, eu tenho 2, 3 e 7. O rol. Né? Em rol, é importante estar em rol, estar em ordem. O valor do meio é a mediana. 2, 3 e 7. É bem simples mesmo. Né? Se tivessem 4 números aí, 4 dados aí, 4 algarismos. Se fosse, sei lá, 2, 3, 5, 7. Qual seria a mediana? A mediana seria a média dos dois mais centrais. Tá bom? Aí, sei lá, se fosse 2, 3, 5 e 7, seria 3 mais 5, 8. Dividido por 2, 4. A mediana seria 4. Tá bom? Uma média comum, média aritmética normal. O que é moda? Moda, para a gente que em estatística, é o valor que mais se repete. Né? No nosso conjunto de dados aí, como mostrado aí, 2, 3 e 7, nenhum se repete. Então, a gente fala que esse é um conjunto amodal, sem moda. Mas se o 3 repetisse, por exemplo, seria 3 a moda. Aqui eu também tenho a questão dos quartis, né, que é a medida de posição. Né?
Esses quartis, gente, é até um pouco complicado de falar, que é o seguinte. Eu acho até um pouco exagerado comentar sobre isso, mas eu vou passar superficialmente só pra deixar registrado. Aqui em ensaios, vocês não vão usar isso muito, mas é legal vocês saberem. O nosso rol de dados ele pode ser dividido em alguns percentis. O que é um percentil? Dividir em partes iguais. Um percentual igual. Por exemplo, quando eu divido em 4 partes iguais, tendo a mediana como centro, eu consigo saber a posição de algum dado dentro desse rol. Se ele está no primeiro quartil, no segundo quartil, no terceiro quartil ou no quarto quartil. Isso no caso do quartil. Se eu resolvesse dividir em 10, eu teria os decis. Primeiro decil, segundo decil, terceiro decil. Ou fazer realmente em centil, em centis, na verdade. Que é dividir em 100. Primeiro centil, segundo centil, terceiro centil, por aí vai. Então é uma maneira de eu dividir o meu rol em pequenas partes e eu tentar identificar em qual parte que meu número se encontra. Tá bom? Então essa é a ideia de percentil, de quartil, de decil, centil, enfim. São medidas de posição. Por exemplo, aqui nessa setinha vermelha aqui para um lado e para o outro. Aqui está dividido em 4 partes. A primeira aqui, até o ponto preto. A segunda aqui até a setinha azul. A terceira da setinha azul até essa barra preta. E a quarta da barra preta até o final da setinha vermelha. Tem 4 partes aí. Eu faço a distribuição dos dados com a mediana no meio, dividindo bem certinho o que é cada quartil, e eu vou saber identificar até qual quartil está meu dado. Então é uma medida de posição para posicionar. Para a gente aqui não vai valer muito não, mas é legal saber. Outras medidas são úteis. Amplitude, que vem aquela de onde do pico até o vale, como se fosse uma onda, assim, a parte mais alta e a parte mais baixa. Qual é o dado mais alto e qual é o dado mais baixo, para eu saber a minha amplitude. Lembrando que se eu tirar os meus outliers, eu não vou ter uma amplitude alta. Então o ideal, na verdade, para ter uma medida correta é ter uma amplitude razoavelmente baixa. Amplitude, desvio médio, variância e desvio padrão são medidas que a gente fala de dispersão. O que são medidas de dispersão? Medidas de dispersão são aquelas que passam para a gente o quanto que esses dados estão dispersos. Vamos lá. Enfim, deixa eu voltar aqui, só para explicar um pouco mais sobre a questão de medidas de dispersão. O que é medir quanto que os dados estão dispersos? Vamos lá. Vamos supor que na disciplina de TecMat lá de vocês, todo mundo tivesse ficado com nota acima de 97. Ou seja, está entre 97 e 100. Então, não está muito disperso. Tá tudo concentrado numa faixa só. Agora, vamos supor que as notas variassem de 20 até 95. Isso quer dizer o quê? Que está bem disperso. Ou seja, tem uma dispersão maior dos dados. A ideia aqui dessa medida de dispersão é saber quão dispersos estão os dados. Basicamente saber isso. Medir quanto estão dispersos. Vamos lá. Voltando àquele exemplo do fundo de investimento. Para saber a amplitude. Amplitude é o maior menos o menor. Para esse fundo de investimentos aqui, o maior é R$7, o menor é 2. A amplitude é 5. Para a gente que para os nossos cálculos não vai valer tanto assim, mas tem como calcular. Desvio médio ou afastamento médio em relação à média. O que é para fazer aí? O que é isso? O que é esse desvio médio ou afastamento médio? O desvio médio, ele mede o quanto que os valores estão se afastando da média.
Ou seja, mede o quanto esses valores estão dispersos. O desvio médio é a medida de dispersão. Matematicamente, é isso aqui. Traduzindo para vocês, o que isso quer dizer? Nós vamos pegar todos os dados individuais, subtrair da média e somar eles. Sei lá, vamos citar um exemplo aqui. Ó. A série é 2, 3 e 7. A média é 4. Certo? O que acontece então? 2 menos 4, menos 2. 3 menos 4, menos 1. 7 menos 4, 3. Esses são meus desvios. Eu vou somar esses desvios, né, e dividir pelo número de dados da série, que no caso são 3. Como aqui ocasionalmente deu 0, quer dizer que o desvio médio é 0. Né? Então, esse desvio médio aqui, gente, esse aqui é um exemplo de como ele é calculado de maneira equivocada. Né? Perceba que aqui, ó, nesse caso aqui, que a gente calculou aqui foi um desvio relativo. Né? Esse desvio relativo, ele é um desvio que para a gente não serve, porque pode acontecer isso aqui. O desvio dá 0. Né? E aí vai dar problema para mim. Né? Então, o que acontece? A gente costuma colocar os desvios em módulo, para eles nunca serem negativos. Desvio absoluto, 2, 1, 3. Eu somo, deu 6. Divido por 3, deu 2. Esse aqui é o desvio médio. Tá bom? Então, acho que pode ficar um pouco confuso aí. Na hora de calcular o desvio médio, eu quero sempre saber o desvio médio absoluto. Tá? Absoluto. Beleza? Aqui nesse caso, aqui tá falando que a média é 2, tá? Mas é o desvio médio que é 2. Tá? O desvio médio absoluto que é 2. Que é o quê? Vamos lá, recapitulando. Ó. Tá voltando aqui para eu mostrar para vocês de novo. Essa é a série, 2, 3 e 7. A média, a gente calculou antes já, é 4. Certo? Desvio absoluto é 2 menos 4, só que é módulo, então nunca fica negativo. 2. 3 menos 4 dá menos 1, só que é módulo, nunca fica negativo. 7 menos 4, 3. Já positivo, fica positivo mesmo. Eu vou somar esses 3 desvios. A soma deu 6. O desvio médio deu 2. Por quê? Porque a soma é 6. Dividido pelo n, o que é o n? É o número de dados da série, 3. O desvio médio deu 2, então. Então a gente calcula sempre os módulos, tá? A gente calcula o desvio médio, tá bom? Então o desvio médio, gente, é isso aqui. Tá? O desvio médio é outro parâmetro que é uma medida de dispersão, mas que não é tão usada assim na área de ensaios materiais. Né? Não é uma medida tão comum de se utilizar. Aqui a gente tem o desvio... aqui tem outros dois parâmetros importantes, que é variação e desvio padrão. Primeiramente, vamos lá. Variância e desvio padrão, perdão. O que é a variância? A variância é um parâmetro parecido com o desvio médio. Ela é calculada como esse sigma, que é essa letra grega aqui, ao quadrado. Essa é a variância. O que é a variância, então? A variância ela é a soma, parecida com o desvio médio, do dado menos a média, elevado ao quadrado. Somar tudo isso. Né? Então vamos lá. Essa é a minha série, 2, 3 e 7. A média é 4. Certo? O que é esse desvio ao quadrado? Vamos lá. É 2 menos 4. Deu quanto? 2 menos 4 dá menos 2. Só que aqui, perceba que não tem módulo. Eu só tenho que elevar ao quadrado. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. 3 menos 4 deu menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 7 menos 4 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Então aqui, gente, a variância, né, que foi calculada aqui, ela é bem similar ao desvio médio. A diferença é que essa variância, ela é calculada, para eu evitar ficar negativo aqui no desvio, em vez de botar módulo, eu estou elevando ao quadrado. Aqui, ó, deu 14, a média deu 4,67. A soma deu 14, o desvio, né, que é a parte de cima aqui, o numerador, dividido por 14,
Perdão, que deu 14 em cima, dividido por 4, deu 4,67. Beleza? Aí fica um pouco ruim porque fica um valor meio quebrado, né? 4,67. A variância em si, gente, ela não é tão usada. A gente calcula geralmente a raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão, que dá 2,16. Esse daqui é meu desvio padrão, que é um valor muito usado. Eu uso muito desvio padrão dentro dos sites materiais em que situação? Vamos lá. Naquelas situações em que eu calculo eu tenho uma quantidade de dados, eu calculo todo esse cálculo média, etc. Né? E eu calculo o desvio padrão. Vamos supor que a média sei lá, deu 10. E o desvio padrão deu aqui, ó, 2,16. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo utilizar o desvio padrão como uma incerteza. É um valor extremo de incerteza, o desvio padrão. Então meu valor real seria o quê? 10 mais ou menos 2,16. Seria um valor uma aproximação para a incerteza, na verdade, né? Então vocês vão ver que é muito comum, dentro de ensaios materiais, a gente fazer uma aproximação para a incerteza utilizando o desvio padrão. Né? Aqui está a fórmula do desvio padrão, mas nada mais é que calcular a variância, como eu calculei aqui, e dividir e tirar a raiz. Só isso. Então é algo bem tranquilo de se fazer, tá bom? Bem tranquilo mesmo, gente. Para calcular o desvio padrão, eu tenho e a variância, né? Eu tenho uma diferenciação entre populacional e amostral. A amostral é usando eu uso embaixo sempre n-1. Então, se eu tenho 10 dados, eu uso 9 como denominador aqui dessa fração. Né? A amostral é sempre n-1 embaixo. Ah, professor, por que isso? Isso aí, gente, vai muito da parte estatística que foi usada para formular essas equações. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito aqui. A questão é, quando for amostral, é n-1. Quando for populacional, é n. Tá? Lembrando que populacional é a variância das variâncias. Né? A amostral é a medida da variância comum aí. Né? Lembrando que o populacional é eu pegar algo que já foi tratado estatisticamente. Eu já tratei várias amostras. A amostra não, é o primeiro tratamento que a gente faz. Pra gente, costumamos utilizar a amostral, tá? Então, pra gente, geralmente é com n-1. Tá? E bom, gente, desculpa aí, deu travadinha no final. Bom, a parte estatística de mostrar isso. O que eu acho que é mais importante vocês saberem aqui dessa aula? Vocês vão utilizar, talvez, algum trabalho aqui em ensaios materiais, talvez alguma prova, alguma coisa desse tipo. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar calcular a média. Calcular a média é essencial. Calcular a média. Vocês vão precisar também calcular o desvio padrão, né, e a variância. Né? Por que o desvio padrão... A variância talvez nem tanto, mas o desvio padrão e a média é essencial. Né? Por que o desvio padrão é essencial? Como eu comentei, o desvio padrão é uma maneira de aproximar a incerteza. Lembrando lá de metrologia, toda medida tem incerteza. Toda e qualquer medida tem incerteza. Mesmo aquela mais precisa de todas, ela nunca vai ser 100% correta. Beleza? Então, o desvio padrão é uma maneira até grosseira de se aproximar a incerteza. Então, quando em algum trabalho que eu passar para vocês, né, se eu te der vários dados e tal, pedir para vocês tratarem. Quando eu perguntar qual que é a dureza, sei lá, de um alumínio qualquer, vocês vão ter que responder. Dando exemplo qualquer, 35 HB, 35 mais ou menos 2. Por que tem esse mais ou menos 2? Porque é meu desvio padrão, incerteza. Tanto pode estar para cima quanto para baixo. Tá bom? E aí, quando vocês falarem uma grandeza, pensando na maneira estatística, vocês nunca vão falar um valor exato. A dureza é 30, a dureza é 50. Não. Vocês vão falar uma faixa de valores. Por exemplo, 30 mais ou menos 2. O que isso quer dizer? Que pode estar entre de 28 até 32.
30 mais ou menos 2, 28, 32. Ah, é 50 mais ou menos 1. O que isso quer dizer? Que vai do 49 até o 51. Então as medidas podem ser feitas dessa maneira, tá bom? As medidas nunca vão dar um valor exato para a gente aqui em ensaios materiais, tá? Vão ser valores sempre com incertezas. Vai ser sempre uma faixa de valores. Beleza? É bem importante saberem isso. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Para a prova, eu acredito que não vou passar nada relacionado a parte matemática, né? Até porque a gente está nesse modo remoto e tal. Talvez eu pergunte alguma coisa mais teórica sobre isso. Mas para o trabalho de vocês, provavelmente vão ter que usar isso. Tá bom? Muito provavelmente. Tá? Não estou pensando no trabalho de vocês formulando na minha cabeça, mas vão ter que usar isso aí. Né? E outra coisa importante, que eu quase esqueço de falar. Vocês estão olhando para isso aqui pensando, meu Deus, eu vou ter um trabalho muito grande fazendo essa conta. Olha essa conta aí que é enorme. Imagina fazer isso para várias propriedades. Não dá, certo? O que posso sugerir vocês fazerem? Tem algumas ferramentas que facilitam. Calculadora científica. Se vocês aprenderem a usar, coloquem lá no YouTube. Como calcular a média usando calculadora científica. Como calcular desvio padrão usando calculadora científica. Tem um esqueminha fácil. Excel. Quem manja de Excel aí? Quem vai ver no Excel? Facílimo fazer. Você coloca todos os dados em uma coluna e embaixo lá você seleciona os dados e bota uma função, desvio padrão. Acabou, calculou. Tá bom? Então eu quero que vocês no trabalho de vocês, né, obviamente, vocês utilizem isso. Né? Para a disciplina, assim, para as provas, não é tão importante saber como calcular, mas é legal saber a teoria, tá? O que é uma medida de dispersão, o que é uma medida de centro, tá bom? O que é uma amplitude, o que é um outlier, coisa que eu comentei na aula de hoje. Beleza, gente? Então é isso, qualquer dúvida, não hesitem em mandar mensagem, vocês já sabem como é que é o esquema, fizeram um TecMate comigo já. Temos horário de atendimento no Skype, só que é mais uma exigência do IFES, né? Vocês podem mandar mensagem a qualquer momento no WhatsApp, mandar e-mail também, não tem problema, tá bom? No Skype eu também vou estar online, mas enfim, o que for melhor para vocês o que for melhor para vocês, por mim tá valendo, tá? Mas só não deixem de ficar com não se deixem com dúvida sem perguntar, porque eu tô disponível, mesmo que à distância. Por enquanto, tá bom? Então é isso, gente. Tenha uma boa semana e até a próxima.